Olá, sejam bem-vindos ao PodCREA, o podcast do CREA Paraná. Esse programa está sendo gravado durante o Show Rural, que acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro aqui em Cascavel. O CREA Paraná esse ano está em um stand conjunto com outras instituições, entre elas a Areac, que é, digamos, a dona da casa, né? É isso aí. Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel. E eu estou com o presidente da associação, Fernando Pereira, engenheiro agrônomo. Seja bem-vindo. Bom, mais uma vez é um prazer, né? A gente está com vocês aqui. E já de uma parceria de alguns anos, né? Então, inicialmente, foi a Associação de Engenheiros Agrônomos de Cascavel que conseguiu um espaço dentro do Show Rural. Isso a gente tem que ressaltar, sempre fazer esse agradecimento à Copavel. E à medida que o evento foi crescendo, a gente sentiu a necessidade de dividir o nosso espaço, né, com outras entidades, né? E foi através dessa parceria, né, que acabou vindo, em primeiro lugar, a Federação dos Engenheiros Agrônomos, depois a gente abriu para o CREA, para a Mútua, né? O CRED e CREA. Então, hoje, eu diria assim, isso virou a casa, o que era inicialmente a casa do engenheiro agrônomo, e no segundo momento virou a casa dos engenheiros, né? Então, através do sistema CREA. Porque quando a gente pensa no show rural, o show rural ele está envolvendo hoje, difícil de calcular, mas entre 3 a 5 mil agrônomos durante esse período da feira, né? Mas para construir tudo isso aqui, nós tivemos a presença de arquitetos, de engenheiro civil, elétrico e assim por diante. Então, todas as engenharias acabam representadas aqui, né? Claro que o foco principal, não poderia ser diferente, é a gente recepcionar os nossos colegas engenheiros agrônomos, mas a casa ficou aberta. A gente fala assim, a casa está aberta para as engenharias. E como presidente, para você, como que é a sensação de ter um stand que passa tanta gente, que está no meio de acho que o maior evento do agro da América Latina? Como que é para você? Eu até digo assim, eu conheço várias outras feiras espalhadas pelo mundo, né? E eu me lembro aí, na década de 90, a gente saía do Brasil para ir para as grandes feiras, principalmente nos Estados Unidos, né? O Progress Farm Show, eram os modelos de feira, né? A gente ia lá para pegar conhecimento, coisas que chegavam no Brasil 3, 4 anos depois, e a gente viu essa feira aqui, assim como a gente viu a agricultura brasileira no todo numa evolução. E eu não tenho certeza absoluta de dizer hoje, se eu vou lá no Progress Farm Show, né, eu vou ver a mesma nível de tecnologia que tem aqui. E com a diferença de que o que tem aqui no show rural hoje é a tecnologia que precisa para a agricultura brasileira e não para a agricultura americana, como a gente via lá, né? Então, outros países, a própria agricultura é de expressão menor. Então, por isso que eu digo assim, nós estamos num evento hoje que é um dos maiores do mundo, não da América Latina. Do mundo, tá? E aí é um prazer muito grande a gente estar nesse momento na presidência, tá? E isso que eu sempre falo, né? A gente chegou aqui graças a inúmeras pessoas no passado que botaram essa sementinha e vem, né? Isso vem frutificando, vem aumentando, tá? Hoje é um orgulho muito grande, mas também é um desafio muito grande, né? Porque a gente conseguiu elevar a associação, conseguiu trazer os parceiros, né? A gente tem uma cobrança hoje grande, né? De manter o nível, né, que a nossa associação chegou, né? E manter um nível não basta, a gente tem que trabalhar para melhorar, né? E todo ano está fazendo uma melhoria, né? Não só para recepcionar melhor nossos colegas aqui, mas inclusive como tocar a associação no seu dia a dia dentro de todas as programações que ela tem. Uhum. Você comentou sobre feiras em outros lugares do mundo, sobre a agricultura nos Estados Unidos. O que torna a agricultura brasileira única? Eu acho que diferente
dos Estados Unidos, né? Onde o produtor, de uma maneira geral, ele tem muito mais segurança para produzir, né? Os desafios para a agricultura americana são muito menores do que nós temos aqui. E aí entra uma característica: nós somos um país basicamente tropical. A agricultura tropical, ela é completamente diferente da agricultura mais temperada, seja pela questão de pragas, seja pela questão de doenças, né? E principalmente pela questão de manejo, né? Tu pega os Estados Unidos, em questão de clima, ela é muito estável. A gente sabe, eu vou ter um período de inverno definido, depois eu tenho algumas regiões com neve. Essa neve vai controlar boa parte das pragas, né? Sejam insetos ou sejam plantas daninhas. O Brasil eu não tenho isso, eu tenho uma sequência. Eu estou tirando uma cultura e estou plantando. Nesse momento o produtor está colhendo soja e está plantando milho, né? Daqui a pouco ele está tirando milho, alguns estão colocando uma adubação verde, outros produtores estão colhendo a soja, daqui a pouco vão plantar o trigo. Então, sim, essa situação. Então, eu tenho muito mais dificuldade para controlar pragas, doenças, né? E aí entra muito a evolução que a gente teve do nosso profissional, do engenheiro agrônomo. Então, ele é muito mais demandado, ele é muito mais exigido, né, para fazer uma agricultura que toda hora está aparecendo uma praga nova, uma doença nova, né? Então, ele é desafiado, assim como o produtor nosso também é desafiado. Então, essa é a grande diferença que eu falo. Nós temos um profissional aqui, engenheiro agrônomo, né, que acaba sendo muito mais eclético, muito mais desenvolvido em resolver problemas, né, do que um produtor ou um agrônomo nos Estados Unidos. E talvez isso seja a grande explicação hoje de ter brasileiros nas lideranças das principais empresas a nível mundial. Quando a gente pega o agro hoje, né, eu trabalho numa empresa multinacional onde boa parte da liderança global hoje são brasileiros que estão liderando essas empresas. Então, é essa formação que a gente tem desafiadora que exige do profissional, né, e que faz com que ele destaque. Numa economia, né, que é globalizada, esse profissional acaba tendo uma valorização não só no Brasil, mas fora do Brasil. Uhum. E a gente não pode esquecer que somos referência também e pioneiros em várias coisas. O próprio plantio direto, né, que acho que é um exemplo aí para o mundo inteiro, começou aqui no Paraná. Então, quando a gente fala lá no Barks, no Dijkstras, né, que foram os pioneiros, né, com plantio direto, isso é uma técnica de preservação, de conservação de solo, que é uma tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil, né, para as condições brasileiras inicialmente. Então, a gente começou a agricultura aqui como era a agricultura na Europa. Na Europa, até por necessidade de características de clima, tu tem que remover solo, isso aqui. Isso aqui é um veneno, se a gente pensar na agricultura. Com as precipitações que a gente tem aqui, se a gente pegar hoje boa parte da Europa, a precipitação anual nesses países é 300, 400, alguns países chegam a 600 milímetros por ano. Tá? Aqui no Brasil nós estamos em torno de 1.200 a 1.800 milímetros por ano. Então, se a gente pega algumas regiões aqui, então só por essa diferença, tu vê que a gente precisa proteger o solo. Esse é o grande desafio que nós temos. Então, o plantio direto foi a primeira grande ferramenta. Ela sozinha também não resolve, mas ela é um modelo, é um sistema, né, que ela acabou aos poucos ganhando espaço, e hoje não existe agricultura no Brasil sem o plantio direto. Né? Então, assim, ela veio para ficar. Claro que a gente precisa várias outras práticas conservacionistas, né? Os terraços, curvas de nível, né? São ferramentas importantes, mas é tudo aquela história. Não adianta eu ter o melhor terraço ou melhor curva de nível possível se eu não tenho, né, o antes. Eu brinco assim, não adianta eu ter o melhor goleiro num time se a tua defesa é fraca, se teu meio campo é fraco, não faz diferença. Não vai fazer milagre o goleiro. Uhum. Tá? E falando sobre a associação,
Quantos associados tem? Nós temos em torno de 280 associados, é a meta que a gente tem para o ano. Todo ano a gente tem uma parte disso. Hoje, os colegas profissionais, boa parte dos colegas acabam, principalmente de empresas multinacionais, acabam ficando pouco tempo, um ano e meio, num local. Então, tem uma rotatividade. Então, a gente tem uma parcela aí, por volta aí de 200 associados que são mais fixos ao longo dos anos, e tem um número que ele é variável durante os anos aí que a gente busca, por isso que eu te falo que é aproximadamente isso. Tá. E o que um associado encontra na ERAC? Quais são os benefícios que ele tem? Bom, a ERAC ela tem algumas características, né, que são próprias da Associação de Cascavel. Então, por exemplo, nós temos um plano de saúde, um convênio com a Unimed, tá? Que a gente repassa isso para os nossos associados, né? Hoje, inclusive, pelo tempo de vida desse plano, ele é extremamente atrativo, né? Mas ele é só para engenheiros agrônomos ou para a família do engenheiro agrônomo, né? Nós temos as instalações físicas nossas lá. Então, nós temos salão de festas, né? Salão de festas para mais ou menos 400 pessoas. Nós temos um outro salão lá que a gente chama do nosso quiosque bar, que dá para 80 pessoas. Nós temos churrasqueiras, nós temos um auditório, né, para em torno de 100 pessoas, algumas salas de reuniões, né, campos de futebol, piscina e assim por diante, né? Então, sim, a gente oferece dentro da associação alguns pacotes, né? O associado tem direito a essas locações com preço diferenciado, né? Extremamente atrativo, é muito benéfico. Inclusive, a gente sabe de casos de pessoas que se associaram para utilizar, num primeiro momento, as instalações, né? E, claro, depois, quando chegam lá a ver tudo que a gente entrega, né, eles acabam ficando. Além disso, a gente tem toda uma programação, né? Programação social. Então, nós temos alguns eventos anuais, são tradicionais. Nós temos 2 feijoadas e a gente brinca, mas brincando, falando sério, que a melhor feijoada de Cascavel e da região é da Associação dos Agrônomos. Então, são eventos que a gente abre para associados e para a sociedade. Então, são 2 eventos que trazem em torno de 250 a 300 pessoas em cada um desses eventos, né? Temos a tradicional ovelha no buraco nosso, né, que é um evento para 500 pessoas. Nós temos o evento do Dia do Engenheiro Agrônomo. O ano passado nós fizemos um boi no rolete, em torno de 700 pessoas. Nós temos algumas programações à noite, normalmente, que é queijos e vinhos, né? Então, a gente tem uma programação social e, principalmente, tem uma programação técnica, tá? Então, durante o ano, eu te diria que praticamente toda semana a gente tem um evento técnico. Nós temos 3 grandes eventos durante o ano, mais a nossa Semana do Engenheiro Agrônomo, que aí são vários eventos durante aquela Semana do Engenheiro Agrônomo, mas a gente tem normalmente um encontro das culturas de verão, um encontro das culturas de inverno, né, que a gente traz os principais temas, os principais pesquisadores disponíveis justamente, né, para atender isso, né? Essa nossa demanda dessas necessidades levantadas ao longo do ano aí. Tá? E pelo que você falou, não é só para o associado, é para a família dele também, já que esses espaços aí são... Sim. Quando a gente fala desse número 280, são agrônomos associados, mas claro que vem a família junto. Uhum. Tá? Então, aí o universo de pessoas que acabam utilizando a associação é bem maior. E é importante ter a família tão próxima assim? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Eu estou há 32 anos como associado. Logo que eu vim para Cascavel, eu me associei. Tive o privilégio, apesar de trabalhar em várias empresas, não sair de Cascavel. Então, eu sempre digo assim, eu vi meus filhos crescerem dentro da associação, né? Eu tinha finais de semana que eu pegava uma Kombi da empresa, passava recolhendo os amigos dos meus filhos para levarem e passarem o final de semana jogando futebol, enfim, brincando conforme a idade
dentro da associação. Então, eu acho que a família, né, e hoje, nessa vida corrida, nessa vida agitada que a gente tem do dia a dia, muitos colegas viajando, o final de semana ele acaba virando meio sagrado para a gente estar com a família. Então, os eventos, boa parte dos eventos, ele contempla justamente uma ação pensando na família, né? Quando a gente fala assim, eu tenho a feijoada. Cara, for lá na feijoada nossa, tu vai apreciar a feijoada, mas a gente abre um espaço kids lá para poder trazer as crianças, vai ter gente cuidando das crianças lá, tem o parquinho, né? O dia que eu fui mudar de lugar, o parquinho, o meu filho falou lá, pô pai, tu tá quebrando uma parte da minha infância, porque eu vou ter sempre a lembrança do parquinho naquele lugar. Eu disse, não, meu filho, nós precisamos mudar porque a gente precisa mudar as estruturas aqui, né? Então, parquinho. Então, sim, é importante que não só o associado esteja bem lá, mas que a família se sinta bem lá, né? E aí entra o papel da criança, né? Dentro desse sentido. Agora mesmo a gente está trabalhando, está praticamente certo, a gente vai ter uma escolinha de futebol durante 3 dias da semana, tá? Trabalhando lá, onde a parceria, os filhos de associado que quiserem lá não vão precisar pagar. Só vão desfrutar. Vão desfrutar, tá? A gente fez uma parceria com uma empresa que tem a escolinha e a troca é essa. Quem sabe não sai daí o nosso próximo super astro do futebol, né? Pois é, né? Pois é, tá difícil. Quem sabe a gente tem um grande agrônomo atleta aí. Né? Falando de futuro, o que você espera da engenharia e da agronomia nesse ano? Eu acho que a gente está passando por profundas mudanças, né? Tem vários temas hoje que estão num processo de evolução muito grande, né? A gente fala toda hora inteligência artificial, né? Tá falando aqui está um show de tecnologia e boa parte delas que vão ser aplicado dentro dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, né? Então cada stand tem alguma coisa nova, alguma atração, né? Alguma ferramenta disponibilizando, né? Algum equipamento novo chegando no mercado, né? Então esse é o grande desafio que a gente tem, né? É como essa gama de informações, essa gama de ferramentas que existem no mercado, elas vão poder chegar até o profissional. Esse é o grande desafio que a gente tem como associação. Então, dentro disso, a gente procura, nessas programações que eu te falei aí, semanais, né, tentar atualizar, né? Então, por exemplo, no ano passado, o treinamento de drones, né, foi um sucesso. A gente programou teve que fazer 4, tá? Porque lista de espera e tal. Então, a dificuldade que a gente... Então, sim, estamos falando de drone, que já não é nem tanta novidade, mas hoje as ferramentas, através da utilização do drone, que chega na mão do profissional, né, de saber qual é um drone fazendo a leitura lá da população realmente que existem, identificando pragas, identificando doenças, né, caracterizando como é que ele usa essas ferramentas. Isso é o que é mais importante para o profissional, né? Então, chegar a essa atualização é um grande desafio hoje. Uhum. Drone é um assunto que, pelo jeito, está muito em alta, porque tanto de drone que eu vi andando aqui na feira tá em todo lugar. Inclusive, eu vi um que parecia um helicóptero, de tão grande. Sim. O drone. Ainda sobre a questão do futuro dos engenheiros agrônomos e os estudantes de engenharia. Esse é um desafio que nós temos, né? A gente debatia isso no encontro que a gente fez aqui da Federação dos Engenheiros Agrônomos. O ano passado foi pauta de do encontro que a gente teve, né? Primeiro, da melhoria da qualidade, que é algo que a gente procura, né? E as engenharias são muito amplas, né? Hoje existe a discussão do IAD, existe essa discussão, né? Como tu vai casar a engenharia, né? com essa situação, né? E a gente entende que talvez o maior desafio que a gente tem é que levar, né? Para quem hoje está na liderança desses cursos,
é justamente essa mudança que está ocorrendo. Eu te diria hoje assim, talvez o 40 ou 40 e poucos % hoje da absorção de profissional no mercado de agronomia, ele não vai existir mais em torno de 6 ou 7 anos. Tá? Então, que era o quê? Aquele profissional que ia para o campo, que avaliava lá no campo, que identificava o problema que estava acontecendo com o produtor e fazia a recomendação. Esse profissional, ele tende a... Essa atividade em si, ela tende a acabar, não o profissional, essa atividade. Porque o drone que tu estava falando vai te dar essas mesmas informações que ele ia lá no campo para fazer, com uma precisão infinitamente melhor do que um profissional. Até com imagens, né? Com imagens, com definições, já identificando qual a praga, né? Ou qual planta daninha que está atacando, em que porcentagem, qual região da... Numa preciosidade muito grande. Mas o profissional, mais do que nunca, vai precisar saber o que ele faz com essas informações. Tá? E a gente está falando de drone, mas nós estamos indo por esse mesmo caminho, vir via satélite. Hoje a gente tem várias ferramentas que o drone não subir, e pode estar nublado, e pode estar chovendo, que o satélite vai coletar essas informações e te trazer em tempo real. Tá? Então, o profissional ele tem que mudar. Ele tem que estar preparado para essa mudança. Então, ele não vai mais fazer a vistoria de lavoura. Talvez ele precise muito mais estar na frente de um computador, olhando esses detalhes, essas imagens, e se dedicar muito mais, né, a ver como ele vai fazer essa recomendação. É quase uma curadoria do... Na realidade é que eu digo, ele vai poder... ele tem na mão uma quantidade de ferramentas muito maior, mas ele vai ser muito mais exigido para saber o que ele faz com isso tudo. Tá? E aí entra naquele papel, eu preciso de um engenheiro agrônomo competente, ele precisa entender da parte de solos, ele precisa entender da parte de fisiologia de plantas, ele precisa entender da parte de manejo dessas culturas, que é justamente controlar essas pragas, doenças e assim por diante. Então, esse profissional vai ter que ser muito mais eclético. Por outro lado, ele vai ter na sua mão uma quantidade de ferramentas muito maior para poder fazer essa recomendação. Legal, bem interessante. Bom, a gente daqui a pouco vai encerrar o programa, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o show rural. Já está definido como é que vai ser o ano que vem? Já tem planos para o ano que vem? Normalmente a gente acaba o show rural e já um mês depois começa a planejar o próximo ano do show rural, né? Então, o grande desafio que a gente tinha aqui para esse ano era melhorar um pouco as instalações do nosso estande. Tá? Melhorou, viu? Tá bem legal. A gente procurou, e a Associação de Engenheiros Agrônomos dando um passo à frente dentro do que a gente conversou o ano passado, né? A nossa meta aqui é ter uma construção definitiva dentro do show rural. A gente investiu um dinheiro que, para uma associação, R$85 mil é muito dinheiro, né? A gente poderia estar colocando lá na nossa associação, antecipando algumas coisas, mas a gente entendeu que a gente precisava dar o primeiro passo. Então, a gente fez um piso aqui. Então, ele está pronto, ele está estruturado, graças aos nossos amigos arquitetos e engenheiros, pronto para o que a gente definir de construção definitiva aqui dentro, tá? Ele esteja pronto. Então, o próximo passo agora é, dentro dos nossos parceiros, como que a gente vai junto, e aí a gente precisa realmente do CREA, da Mútua, do CRED-CREA, né? Da federação e assim por diante, para a gente ter uma estrutura ainda melhor para o próximo ano. Não sei se a gente vai dentro do sonho, né? Hoje o Ascari fala, não, nós precisamos de uma estrutura aqui com 2 andares e... Não sei se a gente vai chegar nesse primeiro momento aos 2 andares, mas a gente pode ir preparando isso modularmente para poder atender melhor o público ano que vem, né? E que a gente não pode perder a essência do que a gente faz essa semana, dos cursos, dos treinamentos, das reuniões, das atualizações,
mas a gente pode proporcionar que tudo isso seja de uma forma mais confortável ainda, né? E que isso vai acabar também trazendo mais colegas para dentro desse estande. Bom, espero que dê tudo certo. Estou torcendo, ano que vem a gente vê aí como é que vai estar a situação. Fernando, muito obrigado pela participação no nosso programa. Algum recado que você gostaria de deixar antes da gente encerrar? Não, eu acho que é muito agradecer, né, essa parceria que a gente fez aí, né? E eu acho que a gente é forte quando a gente consegue se unir, tá? Então, quando a gente fala hoje no CREA, nessa parceria com o CREA, né, nessa ajuda que a gente tem do CREA, e eu gostaria de ressaltar isso de uma maneira muito forte aí, tá? Os principais eventos que a gente faz hoje para o profissional, ele tem um peso e uma parceria muito grande do CREA e da Mútua, principalmente, tá? Eu até diria assim, a gente não conseguiria chegar hoje e atingir o número de colegas que a gente atinge, né? Nessa gama toda, se não fosse essas parcerias, né? Esse recurso financeiro, né? A gente não conseguiria realmente fazer o que a gente faz. Então, mas a Associação de Engenheiros Agrônomos de Cascavel é exemplo. Cara, é exemplo porque a gente conseguiu, né, construir isso, né? Isso estamos lá, estamos de mão junta, né? Então, sim, fica o meu agradecimento, é algo que é o exemplo que deu certo. A gente tem procurado, e o César, dentro como Federação de Engenheiros Agrônomos, né, tem fomentado muito esse exemplo dessas parcerias, que é muitas vezes o que acaba viabilizando outras associações em outras regiões. A dica, eu conversei com o César também, a dica que ele deu é para o pessoal se filiar às entidades de classe, né? Então, perfeito. Eu acho que no final das contas o recado é esse. É isso aí, tá? E essa é o que eu falo da parceria, né? Claro que para ser agrônomo já está afiliado no CREA, a gente tem outra coisa, mas, por exemplo, a nossa parceria lá na Mútua, todo novo associado, a associação paga a mútua no primeiro ano, porque ele nem sabe o que é a mútua. Por mais que tu explique do benefício, muitas vezes ele vai entender 2, 3 anos depois, tá? Então é o que eu digo, esse fomento, essa parceria, né? E se a gente hoje é reconhecido aqui, é por causa dessa parceria. Isso aí. Pessoal, agradeço a presença do Fernando aqui no nosso programa e gostaria de lembrar que ele está disponível no Spotify, no YouTube, e os cortes vocês veem nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa.